bem, meus amigos que nos ouvem e que nos assistem? Mais um programa Fenacom Talks. Hoje vamos tratar de uma temática acho que é bem importante para todos vocês, ainda mais no momento que a gente vive, né, de insegurança, falta de dinheiro, falta de recurso, né, controlando ali a unha, né, o fluxo de caixa dos nossos negócios, das nossas empresas. Nós estamos trazendo aqui mais uma grande parceria, acho que a primeira parceria financeira que fizemos aqui com a empresa Ponte, né? E temos a grata satisfação de estarmos aqui com a Maria, uma das sócias da área comercial, e com o Paulo Sá, Maria Rosenberg, desculpe não ter falado o seu sobrenome, Maria, e o Paulo Sá aqui também, diretor e representante da Ponte lá no Distrito Federal, né? Então, eles vão falar um pouquinho das soluções que eles têm, umas soluções muito importantes e interessantes que eu tenho certeza que a gente poderá estar aí usufruindo nessa relação de parceria com vocês empresários da contabilidade, e também, quem sabe, com seus clientes, né, que têm essa necessidade hoje do fluxo de caixa, que está muito difícil, muito complicado, soluções muito interessantes, bem inteligentes, aqui feitas pela Ponte. Então, não vou falar muito, né? Vou ficar fazendo algumas perguntinhas ao longo dessa nosso bate-papo aqui, né? Mais para também entender melhor as soluções e para mostrar para os senhores aí que estão do outro lado e tenham dúvidas. Nós já vou passar de cara a palavra aqui. Primeiro, evidentemente, né, Paulo? Primeiro para as mulheres, né? Elas têm essa preferência sempre nas nossas vidas, né? Então, Maria, por favor, a palavra é sua. Vamos lá. Muito obrigada, presidente. Enfim, a gente está muito lisonjeado por estar fazendo parte agora desse clube de benefícios oferecidos pela Fenacom. A gente tem bastante clientes e parceiros contadores, então, assim, acho que é uma parceria que faz bastante sentido para o nosso mercado. Vou explicar um pouquinho da Ponte, por que ela foi criada, qual que é o nosso diferencial e como a gente pode ajudar todas essas pessoas que têm um imóvel e não sabem como conseguir um empréstimo. Então, a Ponte é uma fintech, a gente é especializado em empréstimo com garantia de imóvel, também fazemos financiamento, mas temos um foco de home equity, né, que é como se diz esse nome no mercado, alienação fiduciária, conhecido por vários termos. A gente concede um empréstimo para o nosso cliente e ele, em troca, nos dá como garantia o imóvel. Então, ter o imóvel é essencial para a operação ser realizada, né, ser viabilizada. O nosso processo, ele é 100% online, nosso onboarding, ele é 100% digital, então é super fácil para realizar o cadastro, para fazer uma simulação no nosso site. Na hora, o nosso cliente ele já sai com uma simulação com todos os fluxos das parcelas, como é que vai ficar todo o fluxo mensal de pagamento, quais são as amortizações que a gente usa no cálculo. Então, a gente é uma empresa super transparente, a gente não gosta de asterisco, é uma coisa que a gente fala bastante. Então, assim, a gente quer ter uma relação muito aberta com o nosso cliente, a gente tem uma série de consultores especializados que entram em contato assim que ele realiza um cadastro na nossa plataforma online. Então, a gente faz esse atendimento humanizado, o nosso crédito ele tende a ser mais humanizado, a gente tenta fazer de tudo, na realidade, para tentar viabilizar essa operação aqui dentro. Então, a gente hoje tem 2 anos e meio, já temos bastantes parceiros nesse mercado de contabilidade, inclusive eu acho que os maiores parceiros são sim os contadores, eles têm um acesso ao cliente muito mais fácil, eles têm a confiança ali já do cliente, então geralmente eles estão buscando alguma solução no mercado e se deparam com a Ponte. E aí, quando a gente começa a conversar, eles falam, putz, estou vendo que a jogada de vocês é bem parecida com a minha, eu também gosto de ter essa relação de confiança com o meu cliente, já que vocês vão fazer todo o processo e eu vou poder ficar a par, vou ser essa interface, para mim faz bastante sentido. Então, hoje, as nossas maiores operações são oriundas de contadores. Então, quando o Paulo chegou com essa oportunidade para a gente começar essa parceria, a gente brilhou os olhos, a gente pensou, putz, faz bastante sentido, porque realmente a gente está aqui para tentar ajudá-los a ajudar com os clientes no final da cadeia. Então, eu acho que sim, é a forma mais justa hoje de ter uma taxa mais acessível no mercado. Quando a gente compara a taxa de empréstimo com garantia com empréstimo pessoal, não tem nem o que falar. Esse empréstimo clean, crédito consignado, que a gente escuta bastante no mercado,
Hoje ele é muito mais prejudicial para qualquer pessoa que tenha um imóvel. Se a pessoa tem um imóvel, para ela vale muito mais a pena colocar esse imóvel como garantia e buscar um recurso em troca disso. Muito bem, Maria. Eu vou deixar agora o Paulo falar um pouquinho também, para ele poder dar também as boas-vindas aí no nosso bate-papo. Depois eu já vou entrar com algumas perguntinhas aqui, até para esclarecer melhor aí para o nosso público. Paulo, por favor. Então, presidente, eu queria pegar um gancho da Maria aqui, a questão do crédito humanizado, e entrar em alguns detalhes como é que se configura na prática, né? Alguns diferenciais que a gente coloca para o cliente, né? Um dos grandes diferenciais, por exemplo, é que o crédito pode ser contratado tanto na pessoa física quanto na jurídica, sobre as mesmas condições, né? Outra coisa, o imóvel não necessariamente precisa ser da pessoa, né? Pode ser de um parente de primeiro grau, da esposa, do filho, da mãe, né? Então, a pessoa pode colocar um imóvel de família ou mesmo de um sócio da empresa, enfim, de forma que esse imóvel fique como garantia do empréstimo. O que a gente também vê na prática é de que o nosso objetivo, diferentemente dos grandes bancos, né, que são muito restritivos e são muito limitados, como a gente tem muito mais flexibilidade, como a Maria colocou, o nosso objetivo, obviamente, não é ficar com o imóvel de ninguém, né? O nosso objetivo é propiciar toda a flexibilidade possível ao tomador do crédito para que ele fique em dia com as suas parcelas, né? Então, no meio do caminho, se ele tiver alguma dificuldade, é possível uma renegociação, um adiantamento de parcelas. No caso, o nosso empréstimo, inclusive, possibilita para que o tomador escolha um mês do ano que ele não quer pagar. Por exemplo, janeiro eu tenho muita conta, IPTU, IPVA ou impostos da empresa, enfim, eu não quero pagar janeiro ou eu não quero pagar fevereiro. Durante 20 anos ele não vai pagar esse mês, né? O crédito, o empréstimo já é feito dando essa possibilidade. Ele pode pedir até 6 meses de carência. Ele pode pedir na tabela SAC, que é aquela decrescente, ou na tabela Price, que é aquela constante, né? As nossas taxas são as melhores do mercado, né? Desse tipo de produto no mercado, né? Então, realmente, o objetivo da ponte é trazer fôlego aos grandes heróis aí da nação, que são os empresários, né? Que matam aí um leão a cada dia, e que a gente tem conhecimento e expertise nas dificuldades do fluxo de caixa, e que 20 anos, que também é o prazo máximo, pode querer pegar um prazo menor também. A gente só coloca os prazos maiores porque assim a pessoa pode pegar, ou a empresa pode pegar a menor taxa possível, né? Enfim, então as empresas financeiras, né? Vocês são uma fintech e que com muito está tendo um bom resultado, enfim, estão crescendo bastante. É uma área bastante sensível hoje, né? Porque todo mundo está com falta de recurso de dinheiro, especialmente as pequenas e médias empresas, que a gente tem essa visão e não consegue chegar no dinheiro, né? Essa é outra dificuldade, tá? Porque os bancos têm todo um regramento, né? A própria CVM, né? Tem todo um regramento de fazer os empréstimos. Então, o grau de exigência para poder, se você fazer um empréstimo para as empresas, tem muitas vezes barrado o acesso ao financiamento a essas empresas, a esses empresários. Então, eu queria entender de vocês, existe esse facilitador? Qual é a análise que vocês fazem de imediato para entender se de fato essa empresa ou essa pessoa física, atrelada a uma empresa, evidentemente, vai poder estar fazendo esse empréstimo com vocês? A gente faz duas análises que eu acho que são cruciais para a operação. Então, a primeira é a análise de crédito. Na análise de crédito, a gente faz tanto a análise de crédito da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? Mas do tomador do empréstimo, e a gente faz a análise do crédito do imóvel. Então, na realidade, a gente faz uma pesquisa de quanto esse imóvel valeria no mercado e se esse imóvel tem algum ônus ligado a ele. Então, a gente precisa entender
se esse imóvel tem algum débito de IPTU atrasado, se ele está regular com relação ao tamanho do IPTU, então o IPTU que ele recebe mensalmente e a metragem do imóvel está lá classificada como 200 metros, se essa metragem estiver diferente na realização do laudo local, a gente vai ter um problema. Então, a gente precisa sempre bater esses documentos. Do lado jurídico, a gente realiza uma análise jurídica da pessoa jurídica. Então, processos trabalhistas e processos fiscais geralmente costumam ser mais problemáticos nesses casos. A gente consegue fazer operações com pessoas que têm uma série de processos, a gente pede, na realidade, esclarecimento sobre esses processos, mas os processos que realmente implicam mais na operação são os trabalhistas e fiscais, justamente por terem mais risco com o imóvel. Então, a gente não pode chegar numa análise e ver que a gente está correndo risco com esse imóvel, da gente poder, por exemplo, perdê-lo para a prefeitura. Então, se a prefeitura percebe que tem algum débito que está atrasado, ela tem preferência sobre esse imóvel. Então, a gente precisa que essas duas análises sejam feitas e que a pessoa tenha condições, tanto na parte do imóvel quanto na parte de processos, eu acho que trabalhistas e fiscais. Por outro lado, a gente também tem que analisar a comprovação de renda dessa pessoa. Então, se ela vai ter condições de realizar o pagamento dos fluxos das parcelas. Então, a gente precisa de comprovação de renda. Hoje a gente tem uma parceria muito legal com a Quanto, que é um Open Bank. Então, a gente, se o cliente aceita fazer uma conta na Quanto e a gente realiza toda a análise com base nessa conta, que na realidade ele nos libera acesso aos extratos dele, apenas leitura, tá? Então, a gente entra no Open Banking dele, a gente consegue ter acesso aos extratos dele, e isso é feito assim em um dia, menos do que isso se a gente consegue no formato de OFX, tá? É um formato que a gente sempre pede para o cliente extrair direto do Internet Bank dele. Quando a gente tem acesso, a gente consegue nós mesmos ir direto lá, mas o cliente precisa nos conceder esse acesso. Então, a gente consegue fazer uma análise no formato FX em até 4 horas. E isso daí eu acho que é o grande diferencial. Então, a gente primeiro puxa a análise de crédito do cliente, dá um parecer para ele, uma simulação falando, olha, com base aqui no seu histórico de comprador, no seu histórico de crédito, a gente consegue te oferecer isso daqui. Quando a gente parte para a análise do imóvel, e se esse imóvel tem um valor muito acima do valor de empréstimo que ele está pedindo, a gente chama isso de LTV, tá? Que é a relação do valor do empréstimo com o valor do imóvel. Se o valor do imóvel for muito mais alto que o valor do empréstimo, esse cliente consegue cada vez mais uma taxa uma taxa menor. Então, para o cliente conseguir uma taxa baixa, que é a nossa mínima hoje está em 0,79, ele precisa ter uma comprovação de renda ok, mas principalmente a CLTV precisa ser um número bom. Então, a relação entre o valor do empréstimo com o valor do imóvel tem que ser boa. E até, bom, você já foi esclarecendo algumas coisas na sua fala, que eu ia te perguntar, né? Você falou do extrato, como você entrar no extrato, evidente, ele tem que antecipadamente autorizar a tua, enfim. Ou ele me manda também o extrato, se ele não quiser, se ele não... manda o extrato. É isso, se ele for um cliente, porque a gente faz todo atendimento por WhatsApp, então ele pode me enviar foto dos extratos direto por WhatsApp. Mas aí, se for foto em PDF, a gente acaba levando um pouco mais de tempo para fazer a análise. Em OFX, que é esse formato, a gente faz em, sei lá, 3 horas, 4 horas. É o formato dos bancos, né? O OFX. É isso. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Essa questão de olhar os extratos, isso, evidentemente, que conta nesse banco quanto, não entendi direito se é quanto ou quanto, né? Quanto? Mas, quanto, tá, o banco quanto, mas é evidente que deve ser um número menor, né? A grande maioria tem conta nos outros bancos, né? Isso, na realidade, de mercado, ele não é né? nem um banco, ele é uma sincronização de dados. Então, quando a gente entra pela Quanto, a gente consegue Meios de pagamento, tipo, uma coisa assim. Sabe quando você vai fazer login em algum computador, ele te pergunta, você quer entrar pela sua conta do Google ou pela sua conta do Facebook? Sim, Quando você está na Quanto, ele pergunta, você quer entrar pela sua conta da Quanto? E aí você entra, e aí lá eu tenho acesso ao Itaú, ao Bradesco, a todos os bancos do mercado. Na realidade, ele é um viabilizador de extratos de todos os bancos que tem no mercado. O cliente que precisa ter uma conta na Quanto, que é uma conta digital, e ele faz rapidinho isso. Mas assim,
a gente não precisa disso. Assim, o jeito mais fácil é o cliente entrar no internet bank dele e na hora ele já me manda o extrato ali em OFX, me manda para o WhatsApp o formato e a gente segue. E ele pode me mandar isso direto pela plataforma também. A quanto ela facilita quando as pessoas, eu acho que têm mais acesso à tecnologia e sabem que isso existe, mas a gente também tem essa facilidade. Então, a gente consegue atender o cliente em qualquer canal que ele preferir, seja telefone, seja WhatsApp, para onde ele preferir enviar esses documentos, a gente está lá para receber. Entendi. Então, voltando para os senhores que estão nos ouvindo aí, quer dizer, evidentemente é feita análise de crédito da empresa e dos seus sócios, evidentemente, para saber o valor, o montante que se quer e que se pode disponibilizar, né? Paralelamente a isso, o imóvel que será colocado como garantidor deste repasse que será feito, ele também é feito toda a análise que é normal de mercado, né? Para ver se ele tem algum impedimento, se ele está livre, se tem alguma coisa envolvida nele, né? Deve tirar todas as certidões, né? Centenário, 40, sei lá como é que chama. Se tiver, Centenário, isso é importante. Normal. E se tiver, a gente quita essas dívidas com o próprio recurso do empréstimo. Então, a gente consegue sim viabilizar, mesmo quando o cliente tem dívidas no imóvel, mas ele precisa aceitar que isso seja feito. Então, vai ver ele quer o empréstimo, mas não quer usar o valor do recurso para regularizar esses débitos, aí a gente tem um problema. Mas, geralmente, o cliente quer logo limpar tanto o imóvel e receber o recurso independente do valor que vai vir no final. Isso é importante, se eu puder puxar esse gancho, quer dizer, é mais essa flexibilidade, né? Além do cliente poder colocar um imóvel que não é dele, pode ser de um terceiro de primeiro grau, né? Muitas vezes o tomador do crédito quer saber, olha, mas o meu imóvel está alugado. Não tem problema. O imóvel, ele vai continuar dispondo do imóvel, pode continuar morando no imóvel, pode estar alugando o imóvel para outra pessoa. Pode estar à venda, né, Paulo? Pode estar à venda. Outra coisa, mas o meu imóvel é financiado. Não tem problema. A gente, como a Maria colocou, a gente entra como chama interveniente quitante, né? A gente, por exemplo, ele tem um imóvel de 1 milhão, ele tem um saldo devedor de 200 mil, mas com base nisso ele pode pegar até, vamos dizer, 400 mil junto à ponte, alguma coisa assim, só como exemplo, tá? A gente empresta os 400 mil, desses 400 mil, 200 a gente quita o saldo devedor e ele fica devendo a ponte. Há uma taxa de juros maior, ele alonga o perfil da dívida por 20 anos, ele ganha carência, ele pode pular um mês por ano que ele escolher. Então, ele na verdade, ele reestrutura uma dívida que ele já tenha na empresa, né, através de um imóvel, né, e dá fôlego ou para ele na pessoa física ou na jurídica. Né? Isso Agora, ele pode trocar o patrimônio, por exemplo, como garantia? Vamos supor, é uma situação no meio do que caminho. vocês comentaram. No meio do caminho, está lá, bonitinho, tal, de repente surgiu alguém querendo comprar aquele imóvel. Você falou, está alugado, e o cara que está alocando falou, quero comprar um imóvel. Você me vende esse imóvel? E se ele tiver mais patrimônio, ele tem como fazer a troca? Existe essa possibilidade? Sim. Como a gente colocou, esse aqui a gente chama de crédito humanizado. Pode tudo. Né? Outra coisa que a Maria estava colocando, todos esses critérios que lembram muito os grandes bancos, né? Grandões, rígidos, e que a Maria está colocando que a gente analisa, na verdade existe um grande diferencial aí, é que a gente analisa. Os grandes bancos não analisam, eles já negam de cara. Então, nós temos casos aqui que, sendo possível, a gente ajudar o cliente a superar determinadas dificuldades de pagamentos, de dívidas, não só com imóvel, mas com outras coisas, a gente praticamente dá uma consultoria financeira para a empresa. É isso. Né? Ajudando ela a quitar determinadas... Nós fechamos, por exemplo, um empréstimo ano passado, que inclusive, né, Maria, o tomador era um bar muito famoso, não vamos aqui colocar o nome, ele tinha dívida trabalhista, ele tinha dívida fiscal, ele tinha tudo isso. Nós entendemos toda a questão, falou, olha, você vai se comprometer, a gente vai emprestar, mas você vai se comprometer a quitar essas dívidas com parte desse recurso. E o restante do recurso você vai investir em seu bar, é isso? É isso, então vamos assinar aqui. Então, nós praticamente reestruturamos
a saúde financeira e o bar, que é famosíssimo no Brasil, pode voltar a funcionar. Né? Perfeito. Então, e essa consultoria, mas vocês cobram por isso? Nada, está tudo incluído. Né? Outra coisa que está incluído, cartório, esquece cartório. Nós fazemos toda a parte de cartório. A avaliação do imóvel, precisa gastar dinheiro? Não, nós fazemos avaliação, nós temos avaliadores no Brasil inteiro, terceirizados, devidamente credenciados, com autorização para fazer as devidas avaliações imobiliárias em qualquer ponto do país. Então, enfim, é um pacote completo da solução, ponta a ponta, um tratamento humanizado não só no início, como também durante o processo, a ponta da pessoa até poder trocar a garantia e tudo mais. Bom, então, essa é uma outra pergunta. Eu tenho duas perguntas que eu acho que são importantes para o pessoal que está nos vendo, né? Uma delas, o patrimônio tem que ter, no mínimo, quantas vezes o valor que ele quer captar aí? 50%. Quanto? 70%? 50%. Então, se 50%? Isso, se o imóvel ele vale 400 mil, a gente consegue emprestar até 200 mil. Até 200, entendi. Então, então é o dobro, né? Quer dizer, uma coisa importante, acho que o limite, né, Maria, é 100 mil, né? O limite mínimo de empréstimo. Ah, tá, o limite mínimo é 30 mil. 30 mil, o valor do imóvel é 200 mil, né? Só que é o seguinte, doutor Sérgio, qual é a coisa importante? E qual é o limite máximo? Não tem. Eu tenho certeza que temos empresas muito grandes associadas a contadores que são, né, clientes de contadores associados à Fenacom. Eu já tive imóvel aqui avaliado em 100 milhões. 50 milhões. E a empresa estava pedindo de incorporadoras, de construtores, a empresa estava querendo pegar 30 milhões. O imóvel vale? Está tudo corretinho? Tem fluxo de caixa? Tá tudo... Tem alguma dificuldade? Vamos aqui quitar algumas dívidas e tal? Fazemos a reestruturação? É possível. Né? Esse é um grande diferencial. 99% das outras fintechs, né, Maria, nossas concorrentes, se você falar assim, mas eu quero 10 milhões, eles vão falar, não, aí eu não posso, porque eu só empresto até 2 milhões. Bom, a gente sabe que a Fenacom tem tanto as pequenas e médias empresas, e a gente sabe que uma média empresa de São Paulo é bastante grande, né, doutor Sérgio? Né? Uma grande empresa aqui no Centro-Oeste ou em Brasília, muitas vezes é uma pequena empresa em São Paulo, uma média empresa, né? Então, precisando de 10 milhões, 20 milhões para fazer o empreendimento, muita gente pega esse dinheiro não só para resolver dívida, mas como realmente empreender, porque não consegue captar todos os recursos, por exemplo, destinados a um grande empreendimento, uma incorporação, alguma coisa, e ele compõe aquele pacote de financiamento dele com uma solução dessa, onde o custo médio dele de capital continua a fazer sentido num prazo bastante longo. E ele pode colocar mais de um imóvel, viu, presidente? Isso, para conseguir chegar no valor que ele precisa, ele pode colocar quantos imóveis ele quiser. E a gente estrutura tudo numa operação só, com um boleto só. Então, a gente acaba unificando tudo e ele tem uma dívida só. Agora, deixa eu entender uma outra situação. Bom, vocês falaram que pode ser pessoa jurídica, pessoa física. O empréstimo pessoa física é direto à pessoa física ou à empresa a qual ele está vinculado? Essa é uma pergunta importante. Se ele quiser que seja pessoa física, a gente faz direto na pessoa física. Se ele quiser que seja na PJ, a gente faz em nome da PJ e a gente coloca no contrato um sócio devedor solidário. Então, a gente faz 100% em nome da PJ, assim, a comprovação de renda é com a PJ também, e na PF, idem. A gente faz na pessoa física e ele pode compor renda. Então, a gente tem vários casos que estão o esposo e a esposa. Como o Paulo disse, a gente só pode usar integrantes de primeiro grau. Então, ele pode compor renda com irmãos, filhos e pais. Isso é uma informação importante, porque muitas vezes a gente não consegue chegar na renda que ele precisa para o valor e a gente consegue adicionando mais um dependente nessa comprovação. E no caso da PJ, o sócio, né, Maria? Os sócios, né? Perfeito. Agora, uma outra pergunta importante também, que muitas vezes a gente escuta até de clientes e tudo mais, a questão de seguro. Essa operação, ela se encaixa também com o seguro, ou seja, o sujeito faz o empréstimo e no meio do caminho vamos imaginar que ele venha a falecer.
Existe seguro para quitação desse evento ou não? Existe essa proposta também? Existe esse modelo de negócio ou não? Existe. A gente tem o nosso seguro que ele é fixo, né, exclusivo, então a gente não consegue fazer com outras cotações de seguro. Então, se o cliente vem falar, mas eu estou vendo aqui que o seguro de vocês é tal e eu quero fazer com outro. Isso a gente não consegue ainda flexibilizar porque a gente realmente tem o melhor custo de seguro do mercado. Então, a gente pesquisou muito antes de fazer isso. E a gente já coloca o seguro junto no contrato, já está tudo incluso, enfim, a gente não consegue realizar uma operação se não está assegurada. Então, é princípio para a gente conseguir realizar um contrato. Eu não preciso que você me fale qual é a taxa média que estão cobrando, mas em relação ao mercado, vocês têm uma taxa melhor do que mercado, vamos dizer, tradicional hoje? Eu acho que, assim, não é porque é a ponte, mas sim, a gente geralmente consegue bater todas as propostas da concorrência por taxa. Então, como o Paulo disse, a gente, quando eu ligo para um analista de crédito e falo, olha, eu estou com um problema sério aqui, eu preciso que esse cliente seja aprovado, ele tem uma proposta em outro banco por uma taxa maior, eu consigo melhorar? Ele toma aquela dor como se fosse dele, ele realmente faz uma análise de crédito baseada nas informações daquele cliente, 100% personalizadas. Então, a gente consegue sim chegar numa taxa menor do que a média do mercado. Quando a gente escuta por aí, nossa taxa mínima é 0,79, mas quando eu vou ver, na verdade, pouquíssimos clientes têm a taxa mínima. Na Ponte, não. Na Ponte, inúmeros clientes têm a nossa taxa mínima. A gente sempre parte tentando a melhor taxa, e tanto que quando a gente entrega uma primeira proposta, dificilmente, né, Paulo, a gente entra numa renegociação de taxa. Geralmente o cliente aceita de primeira. Não temos problema com taxa. E a nossa taxa, eu acho que, em média, se eu for te falar sobre, eu diria que está entre 0,79 e 0,89. Eu acho que não sai muito desse padrão. No máximo, quando o cliente está um pouco mais justo no LTV, a gente tem que aumentar um pouco mais a taxa. Mas, assim, a gente consegue sim bater a maioria das taxas do mercado que estão no mesmo modelo que a gente, que é de crédito com garantia. É importante ressaltar que a nossa taxa, ela se coloca ainda mais competitiva quando consideramos o prazo, né? Às vezes aparecem instituições, não, eu faço 0,50. Tá, por quanto tempo? Aí ele fala, não, 3 anos. Mas a prestação vai nas alturas se você fizer uma prestação, um empréstimo em 3 anos, né? E a gente também não coloca multa de de pré-pagamento, né, Paulo? Desculpa te interromper, mas é que é uma informação importante. Muitos clientes perguntam isso. E se eu quiser pagar antes, eu vou ter multa? Os bancos, geralmente, eles dão multa de pré-pagamento. A gente não, a gente está tão feliz pelo cliente conseguir viabilizar a conquista dele, que muito pelo contrário, né? Se ele quiser quitar 1 ano depois, ele quita. Ele não tem obrigação nenhuma. Não, mas muitas vezes o cliente fala assim, olha, mas eu não quero um empréstimo tão longo, de 20 anos, eu não sei nem se eu vou estar vivo, né? Eles brincam, falam, mas o empréstimo não é de 20 anos, você tem o direito de ficar por 20 anos. Entendi. Se você quiser sair em 1 ano, você sai, você simplesmente traz a valor presente, tira todo o efeito dos juros, paga o principal e sai do empréstimo. E é a ponte, vamos fazer um trocadilho com o nome da empresa, né? Muitas empresas fazem essa ponte para atravessar esse período conturbado. Pega esse caixa, respira, retoma as atividades, daqui a 1 ano, 2 anos normalizou, vai lá e quita. Não tem problema nenhum. Interessante. Essa é uma coisa que eu, sinceramente, eu não sabia, não. Quer dizer, o banco tradicional, se eu pegar dinheiro e quiser quitar no meio do caminho, na íntegra, eles não vão aceitar, é isso? Na maioria das vezes você vai pagar uma multa por isso. Então, no próprio contrato está escrito, O que é incrível, né? É o que mostra, né, Maria? É o que mostra que o banco tradicional ele não quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro prendendo você com juros. E nós aqui queremos fazer o cliente feliz. Ele volte e faça outro empréstimo com a gente. Primeiro, eu sugiro que todo mundo leia os seus contratos, né? Porque eu acho que se eu lesse um contrato desse, óbvio que eu nem faria um contrato. Né? Começa por aí, né? É exatamente isso quando a gente diz de asterisco. Leiam os contratos, assim, a gente é super caxias com isso, inclusive. A gente pede muito para os nossos clientes lerem os contratos, a gente manda para eles antes o rascunho digital, ele olha, ele muda o que ele quiser, enfim, a minuta, mas a gente realmente tenta viabilizar tudo que for possível para o cliente.
Maravilha. Bom, meus amigos, olha, a conversa está tão gostosa, está tão bom, mas o programa está acabando. Você vê, quando é gostoso assim, passa rápido, Pois né? é, quando é bom, Passa passa muito rápido. rápido. Mas, gente, olha, eu gostei muito da forma, da apresentação de vocês. Eu acho que vai dar uma liga muito forte aqui para o nosso público, não só, acho que nem tanto com as empresas contábeis, mas talvez com os seus clientes, né? Porque felizmente as empresas de contabilidade estão, uma grande maioria está bastante solvente, graças a Deus, né? Porque é um Bom, graças a mercado Deus. bem consolidado. A gente tem uma gama de clientes, né? Todos nós, que tem tudo a ver com o que vocês estão comentando, né? Que estão sempre procurando recursos e tudo mais, e a gente tem que ficar atento a essas coisas e talvez ofertar o produto de vocês, né? Acho que esse que é a motivação a gente está fazendo essa parceria, não só trazer dinheiro com uma economia aí, né, nos repasses, mas com essa flexibilidade, esse lado mais humanizado que vocês estão colocando, isso tudo é importante. Foi importante fazer esse bate-papo com vocês aqui, né? E eu tenho certeza que essa é uma parceria já extremamente de sucesso. Então, eu queria de imediato agradecer o tempo de vocês, do Paulo Sá, da Maria Rosenberg, pelo bate-papo tão gostoso, tão bom, a respeito de um produto fantástico, que eu tenho certeza vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo vão ter todo o interesse em querer conhecer com mais profundidade. Então, eu abro uma última consideração para vocês, tanto para o Paulo como para a Maria, para a gente poder encerrar o nosso programa por hoje. Bom, presidente, eu que agradeço. É prazeroso para a gente poder fazer essa parceria. Estamos lisonjeados e contem conosco com o que for. Estamos muito felizes, tenho certeza que sairão ótimos parceiros daqui. E muito obrigada mais uma vez por essa conversa, foi muito gostosa mesmo, muito obrigada. Ainda mais agora que a gente está tão carente, né, em tempos de pandemia, essas conversas a gente realmente acaba levando um pouco mais de tempo. Muito obrigada. Queria ressaltar também que a Ponte não só está aí há 2 anos e meio no mercado, né, Maria? Mas a Ponte também é ligada a um grande grupo financeiro, um dos maiores do Brasil, que é a Mauá Capital. A Mauá Capital tem como seu sócio fundador o Dr. Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor de política monetária do Banco Central, é dos maiores provedores de capital para empresas no país, né? Então, a Ponte, ela, embora essa seja tão jovem, é uma empresa robusta, com um funding de primeiro nível e empresa e pessoas de altíssimo calibre comprometidas aí com o seu sucesso e dos seus parceiros, dos seus clientes. Então, eu queria agradecer demais, fico muito feliz e nós estamos aqui à disposição de vocês. Bom, meus amigos, obrigado então. Eu sei que vocês estão tristes lá daí da telinha, mas é assim, a vida é assim. Coisa que é boa passa rápido, né? Quem sabe a gente chama ele de novo aqui no outro programa, né? Mais para frente, para a gente poder entrar em mais detalhes que a gente não conseguiu entrar nesse programa. Então, obrigado novamente, forte abraço a todos aí e até a próxima semana.